Começar a gravar. Eu já acumulei funções aqui. Ok, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, calorosamente abraçados, mesmo que virtualmente. Vamos falar hoje de um tema super interessante, né? O tema da nossa palestra de hoje é reflexões sobre desenvolvimento, história, natureza humana e os caminhos adiante. Nosso palestrante é o querido Vahid Vardar, é formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP e tem mestrado em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Trabalhou por alguns anos em consultoria estratégica e na área de desenvolvimento social, particularmente com o tema de fortalecimento de economias locais. Atualmente, é parte da direção do Instituto Veredas e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Então, querido Vahid, com você, a palavra. Muito obrigada. Boa noite, gente. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para poder participar desse espaço. Essas reuniões da Dona Guite, de muitos anos, são desses espaços que a gente sempre sonha estar como participante deles, né? De poder ouvir as coisas que são ditas e tal. Então, fico muito feliz também de ter a oportunidade de contribuir de alguma forma para esse espaço, que eu sei que é um espaço tão querido para as pessoas. Então, obrigado mais uma vez. Quando a Dona Guite me convidou e me deu algumas opções de data, eu fiz questão de escolher o dia de hoje, porque é sexta-feira 13, então, se algo der errado na palestra, eu posso culpar a data, por ser dia sexta-feira 13. Eu não sabia disso, não, mas você calculou direito. Pois é. Mas obrigado, realmente, por essa oportunidade. Eu confesso que usei um pouco a oportunidade para organizar algumas ideias que há muito tempo eu queria ter organizado. Tem algumas coisas que eu tenho tido a oportunidade de interagir e aprender, e eu há muito tempo queria ter organizado essas ideias de uma maneira algo lógica. Então, aproveitei aqui o convite para me organizar e poder compartilhar com vocês algumas das coisas sobre as quais eu tenho aprendido. Como a Vanessa mencionou, né, o tema da nossa palestra é a questão do desenvolvimento, né, de falar sobre a ideia de desenvolvimento, um pouco a história, a ideia de natureza humana e o que a gente vê que vem pela frente. A minha intenção com a apresentação que eu vou fazer para vocês é, em grande medida, relacionar duas coisas. Eu quero relacionar um pouco a nossa história como sociedade brasileira com a revelação de Bahá'u'lláh. Essa é a minha intenção. Se algum momento vocês ficarem confusos, lembrem disso. É isso que eu estou tentando fazer. E eu estou tentando combinar a história da nossa sociedade com o chamado que Bahá'u'lláh levantou para o mundo inteiro. Eu preparei uma apresentação para apoiar isso, então eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só ver. Eu consigo fazer isso? Consigo, né, Vanessa? Compartilhar aqui. Eu deixei para todos compartilharem. Então, estão vendo? Sim. Ótimo. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, a ideia é poder falar um pouquinho da nossa história como sociedade e também falar da revelação de Bahá'u'lláh. Então, deixa eu só confirmar, eu tenho até que horas para a apresentação, Dona Guite? Você tem pelo menos 1 hora. Se passar um pouquinho, não tem problema. Depende do interesse do auditório. Tá. Com certeza vão querer saber o resto, sim. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, gente, então,
vamos ao tema. Então, a nossa história, né, como sociedade, vocês sabem, a sociedade brasileira começa há muito tempo, muito antes dos nossos 500 anos de história mais registrada. Mas, como a gente tem essa história mais registrada a partir daí, é um pouco esse momento que eu vou começar a nossa história. Então, eu dividi, na verdade, a história do nosso país em alguns períodos, assim, para facilitar um pouco a conversa, né? Então, o primeiro período importante da nossa história é justamente do século XVI até o século XIX. Como vocês sabem, esse é o momento que chegam os portugueses para essas terras e eles encontram aqui os povos indígenas, né? É interessante ver nessa representação desse mapa, que foi feito em 1519, como os indígenas são retratados, né? Se vocês conseguem enxergar, são retratados como bastante bárbaros, né? Assim, esses que já habitavam aqui, e a chegada, então, dos portugueses começa um outro capítulo dessa terra brasilis, né? E, como vocês sabem, durante esse período, uma coisa que marca a história do nosso país é todo o tráfico negreiro também. Então, essa é uma parte importante da nossa história. E aí tem uma representação, né, de uma pintura justamente do período da extração do ouro. Então, essa é uma representação desse período. E uma coisa importante para a gente saber, né, o Brasil foi o país que mais recebeu negros vindos da África, né? A população negra foram 4,9 milhões de pessoas que vieram para o nosso país e 600 mil morreram no caminho. Então, a nossa história, né, começa com bastante acidentada de alguma forma, né? Baseada em muita opressão e violência. E é interessante, né, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem é que a população negra que veio para o Brasil era uma população muito capaz, né? Então, eles vieram de partes da África que eram onde havia se desenvolvido tecnologias de metalurgia, onde havia se aprendido a trabalhar com mineração. Então, foi essa população que foi trazida para cá, e por isso não é estranho a gente ver numa representação também do trabalho de extração de ouro, que quem está lá é a população negra. Mas não só porque eram aqueles que tinham o trabalho mais forçado, mas eram aqueles que conheciam também essas tecnologias. Então, mas a nossa história, a nossa ideia de desenvolvimento como nação começa aí, de alguma forma, né? Com essa mistura de povos e um tanto de violência e de opressão. Seguindo, né, nessa história, também só para explorar um pouquinho mais, ainda nesse período, o que a gente vê ao longo do tempo, desses 3, 4 séculos de história, é um crescente número de revoltas no país, né? Então, aí eu coloquei a representação de uma revolta chamada Balaiada, mas é muito interessante ver como ao longo do tempo, até o século XIX, as revoltas vão crescendo e vão chegando a um ponto de que a sociedade chega num estágio de alta tensão, né? Então, eu peguei um dado assim ao longo dos séculos, quantos conflitos a gente teve no nosso país, e a gente teve no século XVI 8 conflitos, no século XVII 10, no século XVIII 13, no século XIX 47. Então, à medida que o tempo passava, essa nossa sociedade começou a entrar em grande tensão, né? E isso refletia um pouco o espírito da época, que vinha entrando no século XIX, que já tinha tido as revoluções francesas, a Revolução dos Estados Unidos, e havia um anseio por liberdade que crescia no mundo ao redor do século XIX. Enquanto o nosso país ainda havia uma opressão muito grande à população negra, né? Do lado direito da tela, vocês veem um quadro do pintor francês Jean-Baptiste Debré, em que ele representa qual era a vida da sociedade brasileira. E é muito claro, né, a posição da população negra e a posição da população branca.
Então, esse era o nosso contexto, era aí onde a gente estava, e quase que por 3, 4 séculos, essa era a nossa história. Mas então, ao chegar ao século XIX, uma nova luz surge no mundo. E essa luz, né, que é a luz da revelação de Bahá'u'lláh, anuncia a chegada de um novo tempo. Então, Bahá'u'lláh diz o seguinte, né, numa visita de um ocidentalista a ele, né, ele diz: louvado seja Deus por teres alcançado. Vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, consideram-nos provocador de luta e sedição, digno de cativeiro e exílio. Que todas as nações tornem-se uma só, em fé, e todos os homens irmãos. Que os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos. Que cesse a diversidade de religião, e as diferenças de raça sejam anuladas. Que mal há nisto? E assim será. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar, e a paz máxima virá. Então, Bahá'u'lláh, no século XIX, anuncia que estava para iniciar um novo período na história de toda a humanidade. E um período que marcava a chegada da maturidade da humanidade, em que não mais a gente se separaria de nenhuma forma, nem só por famílias. A nossa unidade não se restringiria a famílias, a cidades, a nações, mas a gente chegava agora no momento de unidade de toda a humanidade, em que essas diferenças e opressões teriam que ser deixadas de lado, o que parecia improvável se a gente olhar para o nosso mesmo país, por exemplo. É interessante o uso da palavra paz, né, como o Bahá'u'lláh anuncia aqui. Aí talvez a dona Git pode me ajudar um pouquinho mais, mas entendo que a palavra Islah, que é utilizada no persa ou no árabe, para se referir à paz, ele não tem a ideia de um... É isso mesmo, dona Git? Está no mudo, dona Git, desculpe. O microfone tem que abrir, Git. Então, a palavra Islah é também reformar, corrigir, sabe, para que fique correto. Acho que é isso mesmo, quer dizer, tirar os defeitos. Há várias, vamos dizer, explicações para a palavra Islah. Num sentido, pode ser também uma solução, não é? Acho que não sei o que você está querendo que eu explique, mas acho que traduzir a palavra está traduzida. Mas é isso mesmo, eu queria reforçar, né? Então, essa palavra que a gente traduz para o português como paz, no original dela, ela significa tanto uma solução, um estado, como um processo de construção, um processo de reforma, né? Então, quando o Bahá'u'lláh anuncia a paz, que a paz máxima virá, ele está anunciando também um longo processo de desenvolvimento, um longo processo de reforma na vida da nossa sociedade, que produziria o que ele estava anunciando. Ele não estava simplesmente dizendo que a gente ia chegar a um lugar. Ele estava anunciando um processo, né, que ia começar. Então, essa luz, né, que Bahá'u'lláh traz, ela especialmente reluz em duas grandes mensagens que Bahá'u'lláh enuncia. Eu vou pedir para a Larissa, se ela conseguir ler algumas citações sobre essas luzes que Bahá'u'lláh traz. Então, a primeira delas, a luz da unidade. Aquele que é vosso Senhor, o todo misericordioso, nutre em seu coração o desejo de ver o gênero humano inteiro como uma só alma e um só corpo. O bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que, primeiro, se estabeleça firmemente sua unidade.
E essa unidade jamais será atingida enquanto se deixar de atender aos conselhos que a pena do Altíssimo revelou. Tão poderosa é a luz da unidade que pode iluminar a terra inteira. Bahá'u'lláh. Então, essa é a primeira luz que Bahá'u'lláh anuncia, e é a que brilha com todo esplendor na sua revelação, que esse é um tempo de unidade, e uma unidade que é ver o inteiro gênero humano como uma só alma e um só corpo, e que é aí onde está o segredo para promover o bem-estar, a paz e a segurança, e que essa é uma luz que pode cobrir o mundo inteiro. A segunda luz que brilha com a mesma intensidade na revelação de Bahá'u'lláh é a luz da justiça. Bahá'u'lláh diz o seguinte: ó Filho do Espírito, a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. A essência de tudo o que te temos revelado é a justiça. Ó Reis da Terra, essa próxima citação é uma referência à mensagem que Bahá'u'lláh manda, né, aos líderes do mundo. Ele diz o seguinte: ó Reis da Terra, vossos povos são vossos tesouros. Por eles é que governais, por meio deles subsistis. Com sua ajuda ganhais vossas vitórias. No entanto, com que desdém olhais para eles? Que estranho, muito estranho. E ainda em outro trecho, Bahá'u'lláh relaciona a unidade e justiça. Ele diz o seguinte: a luz dos homens é a justiça. Não a apagueis com os ventos contrários da opressão e tirania. O objetivo da justiça é fazer aparecer entre os homens a unidade. O oceano da sabedoria divina surge dentro desta palavra elevada, enquanto os livros do mundo não podem conter seu significado mais íntimo. Então, esses são os chamados que Bahá'u'lláh levanta, essencialmente, um chamado de unidade e um chamado de justiça. E o que a gente vê por todo o mundo se desdobrando são ondas de mudanças nos países em que situações que por séculos se mantiveram começam a mudar. Isso não é diferente do que acontece com o nosso país também. Então, do final do século XIX e até a década de 30, é um outro período que eu queria comentar com vocês, há esse progressivo processo de abolição da escravatura. Então, em 1850 é abolido o tráfico negreiro por pressão exterior. Em 1871, aqueles que nascem de ventres da população escrava eram libertos. Em 85, aqueles que tinham mais de 60 anos seriam libertos. E em 1888, finalmente, a Lei Áurea é estabelecida, não necessariamente como resultado de um ato de bondade, mas pela força do movimento abolicionista que se estabeleceu no país e que tinha tomado de tal forma que era inevitável mesmo declarar a abolição da escravatura no Brasil, que foi um dos últimos países a fazer isso em todo o mundo. Agora, o fato da abolição ter sido feita no Brasil não incluiu a população negra efetivamente na nossa sociedade. Na verdade, os desafios, justamente o que aconteceu foi que as pessoas deixaram de ser escravas, ser escravizadas, mas não foi dado nenhum meio para incluí-las na vida da sociedade, né? Então, por exemplo, nessa pintura que eu estou mostrando para vocês, de Modesto Brocos, é uma pintura chamada Redenção de Cã, em que justamente a ideia que começou a circular no Brasil, depois da abolição, era essa, que o Brasil ia esbranquecer com o tempo, né? Então, se vocês veem a pintura, o que a gente vê, né? Tem uma senhora idosa, negra, uma mãe com a sua criança, né? Jamais mulata, e a criança branquinha, né? E o pai ali satisfeito com a criança, aparentemente, e a senhora negra agradecendo aos céus a essa criança, né? Então, como eu disse, o caminho não é simples, né? Então, segue um caminho no nosso país, em que, apesar da gente não ter essas restrições legais,
a ideia do racismo, né, continua muito, muito forte no nosso país. E, inclusive, essa pintura, só para vocês terem uma ideia, ela foi premiada pela Escola de Belas Artes do país naquele ano, por representar as ideias vigentes no país. Então, mas as coisas começaram a mudar, de qualquer forma, né? Por outro lado, no que se refere à economia do país, né, o que acontece com o fim da escravatura é que a nossa economia passa a ser baseada no trabalho. Então, agora as pessoas seriam pagas para trabalhar no país, né, a força de trabalho, e vêm os imigrantes europeus, né, especialmente portugueses, italianos, espanhóis. Talvez as famílias de alguns de nós tenham vindo ao Brasil nesse período para, então, trabalhar nas lavouras, né, do país. E o que a gente tinha no Brasil nesse momento era que cada região tinha um produto. Então, a Amazônia produzia borracha, o Nordeste produzia açúcar, São Paulo produzia café, e cada um produzia nesse lugar e mandava para fora. Então, o que se fazia, né, não era comandado pelo país, senão que as decisões eram tomadas com o que se pedia vindo de fora. É interessante ver, né, que nesse período, uma outra pintura que foi feita nesse período é a da Tarsila do Amaral, do Abaporu, né? Então, essa pintura da Tarsila representa muito bem qual era a ideia que se tinha do trabalhador. Eu quero reforçar que, ao longo da história, é muito importante a gente ver qual é a ideia de natureza humana que existe na nossa sociedade, né? Então, nesse momento, a Tarsila pinta essa tela, né, que ficou muito famosa, parte do movimento antropofágico, né, do país, em que ela representa, vejam, pés muito grandes, mãos muito grandes e uma cabeça pequenininha, né? Então, justamente ela dando a ideia que a maneira como o trabalhador era visto era da força do trabalho braçal, né? O que se valorizava nas pessoas era esse tipo de capacidade e força, enquanto o trabalho intelectual ou a mente crítica era desse tamanho, né? Então, essa é uma das maneiras de ver a pintura, certamente há outras, mas então ela retrata, né, um pouco a situação do povo. Essa era a maneira como o nosso povo estava sendo tratado, né? E era com a força física do país e como vocês veem, a figura não está muito feliz, né? O Abaporu também não está muito feliz, justamente dando a ideia do sofrimento que existia na nossa população. Bom, por fim, nesse período ainda, do fim do século XIX e até a década de 30, acontece algo muito importante também, que é a chegada de Leonora Armstrong ao nosso país. Então, em 1921, essa jovem de 25 anos decide sair do conforto da sua vida nos Estados Unidos e vir a esse país que tinha essas características, que tinha o racismo assim, corroendo a vida da nossa sociedade, esse estilo de atividade econômica, esse olhar para a população trabalhadora. É nesse contexto que Leonora chega ao país. E é interessante ver qual tipo de coisa inspirava a Leonora, né? Então, uma das coisas que Leonora certamente leu foram as epístolas do plano divino. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de Abdu'l-Bahá, a primeira epístola que Abdu'l-Bahá escreve nas epístolas do plano divino. Larissa, você consegue ler de novo, por favor? O solo é árido, mas quando as chuvas primaveris sobre ele caem, aquele solo árido é estimulado e faz brotar flores multicoloridas. Isso significa que as almas da humanidade, pertencentes ao mundo da natureza, são áridas como o solo. Porém, quando as emanações celestiais descem e os fulgores radiantes aparecem, os corações são ressuscitados, libertam-se da escuridão da natureza e as flores dos mistérios divinos crescem e tornam-se luxuriantes. Consequentemente,
O homem deve se tornar a causa de iluminação do mundo, da humanidade e propagar os ensinamentos divinos revelados nos livros sagrados, através da inspiração divina. Abdu'l-Bahá. Vocês veem a beleza do texto de Abdu'l-Bahá, né? Em que ele diz que sim, o que existe nesse mundo é um solo árido, é certo, mas há algo que pode transformar essa realidade e criar um jardim na nossa realidade, né? Então, Leonora responde a isso. Ela reconhece que ela pode trabalhar por isso e fazer com que essa realidade árida possa se tornar essa exuberância da natureza que Abdu'l-Bahá anunciava. Bom, seguindo, avançando na nossa história. Agora, um outro período, né, de 1930 a 1980, a gente tem mudanças importantes no nosso país. Então, é a partir desse momento que começa o processo de industrialização. Então, até aqui, nosso país era um país basicamente agrícola. E como eu falei para vocês, cada região do país produzia uma coisa e mandava para fora. Mas tem eventos na história da humanidade que fazem com que as coisas mudem no Brasil. Então, com a crise de 29, que aconteceu fora, com a crise econômica importante, o Brasil começa o processo de industrialização, tendo como centro São Paulo. Até esse momento, São Paulo era mais uma cidade que tinha ficado importante por causa de algumas coisas que tinham acontecido, mas não era nada assim central no país, né? É a partir desse momento que São Paulo começa a ganhar força e o resto do país começa então a se orientar a São Paulo. São construídas estradas, a interconexão entre o país começa aqui. Antes era como se a gente fosse um grande arquipélago, cada parte se relacionando com o exterior. Mas agora o nosso país começa a se interligar e se interconectar ao redor da atividade econômica que estava florescendo em São Paulo, especificamente o processo de industrialização. Enquanto isso, nas áreas rurais, a gente só ia crescendo e ocupando mais terras e produzindo mais, mas sem nenhum cuidado com a população rural, efetivamente, de como desenvolvê-la. À medida que o tempo passa, tem outro acontecimento muito importante da história, que é a Segunda Guerra Mundial. E quando ela termina, vocês sabem, começa todo um processo de reconstrução da Europa, a princípio, que tinha sido destruída pela guerra. E depois desse processo de reconstrução, surge a grande ideia de podemos levar esse mesmo progresso para o mundo inteiro. Podemos começar um empreendimento mundial de desenvolvimento. É nesse momento que a ideia de desenvolvimento começa a ser usada com mais força mesmo, né? E o desenvolvimento, nesse caso, tinha a ver com essas coisas, de uma forte urbanização, uma forte industrialização e uma forte atuação do Estado. Então, esse era o modelo que ia impulsionar o avanço, né? Então, o Estado ia planejar e definir tudo, e as pessoas seguiriam no modelo de urbanização e industrialização crescente. Com isso, quando isso chega no Brasil, a partir de 1955, o que acontece é que são intensificados os fluxos migratórios. As pessoas saem em grandes números de regiões que não têm industrialização para lugares mais industrializados, particularmente São Paulo. Então, é nesse momento que essas cidades começam a crescer e se inchar por conta desse enfoque que começou a se tomar. É nesse período, como vocês sabem, que foi construída Brasília também, né? Então, aí tem uma foto dos trabalhadores da construção de Brasília, que é um excelente exemplo de como isso aconteceu, né? Como uma decisão forte do Estado por impulsionar um processo de urbanização, mobiliza um enorme número de pessoas para atender o avanço do processo econômico do país. Então, essa é um pouquinho a nossa trajetória, né, nesse período. É um período atravessado também por momentos de ditadura, né, de diferentes formas, mas diferentes momentos de ditadura.
e que, enfim, nos acompanham até o final da década de 80, quase. Aí, um pouco desse período, eu queria trazer algumas coisas de pessoas que pensaram sobre esse período, brasileiros, né, que pensaram sobre esse período. Então, a primeira é Carolina Maria de Jesus, é uma autora negra, uma das grandes escritoras brasileiras desse período. E eu queria compartilhar, então, com vocês algumas coisas que ela escreveu e que eu acho que nos ajuda a entender qual era a ideia de natureza humana que havia nesse momento. Algumas das coisas que ela disse, né? Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Em uma poesia que ela escreveu, ela diz o seguinte: poeta, em que medita? Por que vives triste assim? É que eu a acho bonita, e você não gosta de mim. Poeta, tua alma é nobre, és triste, o que o desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre, e dos pobres ninguém gosta. Uma última frase da Carolina, ela diz: ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Eu acho que essas falas da Carolina nos ajudam muito a entender como os pobres eram vistos no nosso país, né? Como pessoas que realmente não tinham valor, que podiam simplesmente ser movidas de um lugar a outro, em que não havia um cuidado com a vida dessas pessoas e que a gente poderia simplesmente utilizá-las para fazer mover a nossa atividade econômica. Então, essa é um pouco a experiência, né, de uma pessoa submetida a isso. Eu vou pedir para a Larissa ler o próximo slide, ela fica bem feliz. Então, tem outros pensamentos, né, que surgiram nesse período também. Um deles de Paulo Freire, né, que trouxe toda uma reflexão sobre quem são essas pessoas e um outro olhar sobre o que é a natureza humana. Um verdadeiro humanista pode ser identificado mais por sua confiança no povo, que o envolve em sua luta, do que por 1000 ações a seu favor sem essa confiança. Ninguém pode ser autenticamente humano, enquanto impede que outros também o sejam. Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. É isso mesmo, mediatizados. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Obrigado, Larissa. Então, vocês veem, no nosso país começava a surgir outro tipo de reflexão também, né? Havia uma outra ideia de o que é realmente um ser humano e como a gente tem que olhar para as pessoas, que a gente deve confiar nas características do nosso povo, né? Parecido com o que Baha'u'lláh havia dito, né? Eu lembro que Baha'u'lláh havia dito que o vosso povo é vosso tesouro, né? Quando se referia aos governantes. Então, vem como a força, né, da revelação também vai se expressando nas mentes das pessoas, né? E como Paulo Freire canaliza isso e traz à luz da educação, da importância de a gente não se ver acima de ninguém, de como nós estamos conectados e dependemos uns dos outros, em que todos podemos aprender. Então, essa é uma visão também que surge nesse momento, né? Para fechar esse período da história, a comunidade Bahá'í, nesse período, também se lança a esse esforço de educação às massas, né? Então, durante as décadas de 70 e 80, a comunidade Bahá'í brasileira se lança por todos os cantos do país para estabelecer conversas com essa mesma população historicamente oprimida,
para trazer uma nova luz a elas. E o que move essa população, ou desculpe, essa comunidade, é justamente a confiança nas capacidades dela. Eu trouxe aqui um trecho, vocês, imagino, alguns de vocês conhecem bem, da Casa de Justiça, bastante recente, mas que ela mencionava em várias mensagens anteriores, né? Mesmo na mensagem para a Conferência da Bahia, de 77, ela menciona algumas dessas características. Mas ela ressalta quem somos nós como povo brasileiro, né? Ela diz que entre as características estão ter corações expansivos, uma paixão pelo progresso, energia ilimitada, grande resiliência, uma força forjada a partir da diversidade e mentes iluminadas pelo espírito da época, inspiradas pela busca da justiça. Então, essas foram essas características que atraíram a comunidade Bahá'í a se espalhar pelo país e começar essas conversas. E parte do que havia nessas conversas era justamente o que Baha'u'lláh diz, de que a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. Foi essa mensagem, né, que essa comunidade foi espalhar, justamente acreditando no potencial da população e na sua capacidade de transformação da realidade, e que isso poderia começar pela mudança das nossas ações e na nossa conduta. Bom, então isso nos leva, digamos aí, até esse período da história, e nossa história segue. Uma coisa muito importante que marca a mudança aqui de períodos para nós, no nosso país, é a Constituinte de 88. Então, com o fim da ditadura militar, o nosso país se lança num processo muito similar ao que o Chile está entrando agora, de querer elaborar uma nova Constituição. O Brasil se lança por 3 anos numa missão de elaborar uma nova ideia de país. Qual é esse país com que nós queremos viver e nós queremos desenvolver? E esse é um esforço que toda a sociedade brasileira se engaja em criar uma nova visão para a nossa sociedade. Qual é esse país no qual a gente quer viver? E tem conquistas muito importantes que são estabelecidas na Constituição, né? Então, trouxe algumas delas aqui para vocês, só para exemplificar, né? Então, a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Isso não era o caso até aqui. Sem distinção de natureza. Ela condena por primeira vez o racismo. Diz que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E ela também estabelece uma série de direitos para as pessoas. Agora, não seria algo que as pessoas devem buscar por sua própria parte, se não tiver, é isso aí, mas ela estabelece no artigo 6º, né, que todas as pessoas deveriam ter uma série de direitos sociais, né? Fala do direito à educação, à saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, assistência aos desamparados. A nossa sociedade começa a entender que isso é parte de quem nós somos como sociedade, é o que a gente deve oferecer a todas as pessoas. E também os direitos dos indígenas são reconhecidos. Até aqui os indígenas não tinham seus direitos reconhecidos. Mas aqueles que estavam desde sempre no nosso país, finalmente têm sua voz reconhecida. Então, no artigo 231, né, diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a gente dá um passo muito significativo na nossa história em estabelecer isso como um acordo da nossa sociedade. Toda a sociedade concorda que esse é o caminho no qual a gente quer apontar. Muita gente diz que a Constituição brasileira é muito aspiracional, é o que a gente gostaria de ser, não necessariamente o que a gente é, mas é a direção na qual a gente quer avançar. E acho que sim, representa bem isso mesmo. Bom, nesse período, para não alongar também tanto a história, nesse período, né, de 1990 em diante, considerando assim grandes períodos, né, a gente tem avanços,
mas a gente também tem desafios que se mantêm, né? Então, eu queria só exemplificar algumas dessas coisas, com certeza vocês conhecem bem, né? Então, a gente teve programas de transferência de renda que reduziram a fome e a pobreza no nosso país. Mas agora eles estão voltando a crescer, assim como a desigualdade social. Por outro lado, com relação à população negra, por meio especialmente das ações afirmativas, como as cotas, ela começou a se inserir em muitos espaços em que ela não participava antes. Mas a violência com relação à população negra, especialmente a juventude negra, continua crescendo. A gente também teve o maior período de estabilidade democrática no país, mas a gente está vendo um aumento da corrupção, da apatia, da desconfiança, da polarização, do ódio e da indiferença. E, finalmente, a gente tem um reconhecimento cada vez maior da diversidade do país e o seu papel, mas a gente também vê cada vez mais intolerância. Então, e o que se sente, né, talvez é um pouco a minha própria percepção, um grande cansaço, né, na nossa sociedade com relação a todo esse esforço que a gente tem feito como sociedade e a frustração, de certa forma, que a gente tem encontrado apesar de todos os esforços, né? Como se as nossas esperanças quase que desaparecessem. O que a comunidade Bahá'í, eu acho, né, pensa sobre isso, é que é importante a gente ver o que é que fundamenta todas essas coisas. Então, todos esses desafios, eles compartilham os mesmos fundamentos. São parte de uma mesma ordem social, são, de alguma forma, efeitos ou sintomas de uma ordem social doente. E o que a gente precisa fazer é tentar curar o que são as causas dessa agonia, né, que às vezes vive a nossa sociedade. Vou parar aqui um instante para convidar vocês a participar. O que vocês acham que são alguns desses fundamentos, né? Quais são algumas dessas questões que fundamentam esses vários problemas que a gente tem na nossa sociedade e que parecem cada vez mais difíceis da gente vencer? Queria convidar vocês a abrirem o microfone e falar. Eu vou até fechar aqui, parar de compartilhar para a gente se ver todos. Alguém quer dar algum palpite? Quais são esses fundamentos que existem na nossa sociedade que precisam ser ressignificados? Vahid, assim, me parece que a sociedade brasileira precisa encontrar os seus reais valores, os seus as suas riquezas, e perceber o potencial de contribuição que essas populações podem fazer. Um tempo atrás eu li um livro de um historiador chamado Jorge Caldeira, se não me falha a memória. Ele relata que a construção da história do Brasil ela nasce muito em parte não contada pelos livros de histórias, na medida em que os intercâmbios e os movimentos nem sempre significavam através de construção de moedas ou coisas do gênero. Eram pessoas anônimas que faziam todo um fluxo de intercâmbio, movimento e construindo o país. Nos dias de hoje, eu vejo que, de certa forma, a gente ainda comete esses equívocos, porque a gente não consegue enxergar aquelas populações anônimas
construindo movimentos que são significativos na realização e na integração das pessoas. Os nossos olhos ainda estão mal acostumados a enxergar aquilo que são dados oficiais ou aquilo que são aspectos negativos. Não olham aspectos que constroem, aquelas pessoas anônimas que se põem a realizar e construir coisas belas para esse país. Obrigado, Carlos. O que mais, gente? Que outros pensamentos sobre os fundamentos que a gente precisa mudar? Aí, Fala, Tia Luz. eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas o que tu quer dizer com os fundamentos, mas eu pensei talvez uma das coisas seria a educação no nosso país, que não é valorizada e é algo que Bahá'u'lláh veio trazer tão fortemente, enfatizar que sem a educação o povo não vai para frente, sem o conhecimento. Então, não sei se estou te respondendo, quando você fala um dos fundamentos, a educação seria uma delas, desses fundamentos? Acho que sim. Deixa eu aproveitar, então, e explicar um pouco melhor o que eu quero dizer. Parece que tem algo do tipo, tem uma base, tem algumas crenças que existem na nossa sociedade, que são esses fundamentos. A gente tenta fazer várias coisas em cima deles, mas a gente não muda esses fundamentos, essas coisas que estão na base da nossa sociedade, né? E o que eu estou sugerindo, de alguma forma, é que não é suficiente mexer nessas coisas se a gente não mexer finalmente nos fundamentos. Existem algumas crenças, algumas ideias muito fortes na nossa sociedade, como em qualquer sociedade do mundo, que não permitem que a gente realmente avance, né? Porque a gente constrói em cima de crenças ou premissas falsas. Então, a minha pergunta um pouco é o que são esses fundamentos, né? Então, acho que poderia ser uma maneira de olhar para a educação e o papel que a gente atribui a ela, pode ser um desses fundamentos, né? Alguém mais quer trazer alguma reflexão sobre o que podem ser esses fundamentos? Basicamente, a injustiça é um dos fundamentos que continua permeando quase todas as camadas, e principalmente é jogado mais assim o prejuízo, então é muito mais para os pobres e os mais fracos, que também não tem como se defender e como mudar as coisas. Uhum. Obrigado, David. Vilmar, ia dizer alguma coisa, Vilmar? Carrete. E assim, na verdade, Vilmar, logo Carol. ver o país como único, né? Ver o país não como pertencente a A, B, C ou D, né? Assim, eu acho que é uma crença, assim, um fundamento que o Brasil tem muito ruim, essa eterna divisão e essa eterna briga entre essas divisões, onde cada um quer puxar para si o seu pedaço em detrimento de que isso vai acontecer ou qual a causa, a consequência disso para o outro, né? Eu acho que é ver o país como um único, que eu acho que é um fundamento que precisava evoluir aí. Obrigado, Vilmar. Carol? Só complementando o que Vilmar falou, Dona Guite, acho que Ginus também, a gente tentar mexer ou mudar a questão do poder, né? Ou seja, o poder está baseado na política partidária, e aí vem essas divisões que o Vilmar falou, e aí vem as polarizações que a gente está vendo no mundo inteiro, né, acontecendo, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu acho que agora é hora da humanidade parar e refletir sobre essa organização, não tirando a democracia, entendeu? Porque eu acho que democracia é um valor, mas a estrutura do poder
como que a gente toma decisão, como as cidades progridem, como os bairros funcionam, eu acho que a gente precisa, apoiado na educação e apoiado na iniciativa das pessoas, né? Eu acho que é um fundamento que precisa ser trocado. Obrigado, Carol. Alguém mais, gente, quer contribuir? Igualdade de oportunidades, né, para homens e mulheres, a equidade de gênero, a humanidade não vai avançar, né? Nós temos aí um movimento feminista, mas que não resolve, só polariza, né? Mais homens e mulheres, em vez de uni-los. Acho que é um exemplo, né, disso, de como uma causa legítima consegue avançar até certo ponto, né? Mas se a gente não muda alguns fundamentos, realmente parece que tem um limite, né, que a gente chega com isso. Você ia mencionar alguma outra coisa? Eu queria fazer uma pergunta, Varri. Claro. Será que cabe a nós, como Baha'is, corrigir esses fundamentos? Porque a nossa missão está bem definida e o nosso trabalho também. Então, não sei, eu gostaria que você, então, explicasse do seu jeito de pensar sobre isso. Claro. Eu vou aproveitar o seu comentário, então, dona Guite, e voltar para a apresentação, então. Deixa eu só voltar para onde estava. Então, eu concordo com muito o que vocês disseram, né? Que tem realmente fundamentos, ou essas crenças que estão na nossa sociedade, que precisam ser modificadas. Então, eu queria compartilhar 3 dessas crenças. E o que é que a fé diz sobre elas e como elas, então, trazem uma nova luz sobre a vida da nossa sociedade. A primeira tem a ver justamente com como a gente vê os seres humanos. Então, o que acontece hoje é que, muitas vezes, a vida da nossa sociedade é desenhada com base na ideia de que todos os indivíduos são unidades econômicas egocêntricas e que estão lutando por uma medida sempre crescente de recursos materiais do mundo. Isso é o que são os indivíduos, né? A gente desenha os nossos sistemas de governo, de organização em geral, considerando isso, né? Então, como um ser egoísta e que busca maximizar seu desejo material, né? Ou ele é visto como um conjunto de necessidades, força de trabalho, o oprimido, né? Essa é a maneira que muitas vezes é concebida. O que a fé nos diz sobre isso, né? Então, a fé nos revela uma outra maneira de olhar para o ser humano, né? Ela diz justamente, vocês conhecem bem essas situações, né? Considerai o homem uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. E a honra e a distinção do indivíduo consistem nisto, que dentre todas as multidões do mundo, ele deve tornar-se uma fonte de bem-estar social. Então, veja como Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá trazem uma nova luz para a ideia de indivíduo, né? Ele não é um ser inerentemente egoísta. É uma mina rica em joias, e que se a educação exercer seu papel, essas joias se manifestam. Existe um potencial a ser explorado nos seres humanos. E que o que distingue o ser humano não é a sua opulência, mas sim a sua capacidade de promover bem-estar social. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa sociedade é isso, a maneira como a gente olha para as pessoas. Ao invés de olhar para elas como egoístas e tudo mais, a gente tem que acreditar no potencial delas. E a gente tem que desenhar formas de atuar que vão liberar esse potencial. Essa é a missão do processo de desenvolvimento, liberar o potencial das pessoas para que elas possam se tornar fontes de bem-estar social. Então, essa é uma ideia. Outra ideia bastante importante tem a ver com o que Carol estava dizendo,
tem a ver com a ideia das nossas relações, ou a ideia de poder. Então, nesse trechinho da BIC, da Comunidade Internacional Bahá'í, ela descreve da seguinte forma o que é a nossa realidade, né? Ela diz o seguinte: quer sob a forma da estrutura baseada na confrontação dos governos civis, justamente essa ideia do partidarismo, né? Ou do princípio acusatório que rege grande parte do direito civil, ou da glorificação da luta de classes e entre outros grupos sociais, ou do espírito competitivo que domina uma parte tão grande da vida moderna, o conflito é aceito como a mola mestra da interação humana. Na nossa sociedade, uma outra ideia fundamental dela é que a gente faz as coisas com base no conflito. A gente só pode resolver no conflito. A gente põe as pessoas para conflitar e o resultado vai ser bom. Essa é a nossa ideia, de alguma forma, né? Então, é por meio do conflito que a gente toma decisões, é por meio do conflito que a gente opera a nossa economia, é por meio do conflito que a gente busca justiça. A ideia do conflito, que vem de novo, né, da ideia do ser humano. Se o ser humano é egoísta, só egoísta, realmente a resposta é o conflito, né? Mas se a gente muda a nossa concepção do ser humano, a ideia de conflito só é totalmente paralisante para nós, né? Não permite que a sociedade desenvolva suas capacidades. Então, não é estranho que a gente tenha menos aparente essas outras capacidades mais, digamos, altruístas, porque os sistemas que a gente tem estimulam a competição, estimulam a disputa, estimulam o conflito. E o conflito sempre é excludente. Não existe uma opção em que a gente tenha um conflito que seja inclusivo. O conflito sempre vai ser excludente. E o que a fé nos diz sobre isso é algo bastante diferente, né? Então, numa mensagem da Casa de Justiça, ela recupera o que Baha'u'lláh fala, né, sobre essa questão. Ela diz, né, em uma epístola escrita há quase um século e meio, a epístola à Rainha Vitória, né, da Inglaterra, ela diz: Baha'u'lláh compara o mundo ao corpo humano. A cooperação é o princípio que governa o fundamento daquele sistema. E tal como a viabilidade de toda célula e todo órgão depende da saúde do corpo como um todo, também a prosperidade de todo indivíduo, toda família, toda pessoa deve ser buscada através do bem-estar de toda a raça humana. Ressoando um pouco também o que o Vilmar dizia, né? Então, de como a gente deve buscar o bem-estar de todos. Não é possível, se nós somos um único corpo, não dá para pensar que uma parte do corpo avança e a outra parte não avança, e que isso não faz nenhuma diferença. Não é isso, né? Então, enquanto a gente se vê como tão separado um do outro, tão desconectados um dos outros, a nossa sociedade vai ser instável, vai ser violenta, vai ser desequilibrada. A gente tem que criar essa consciência da unicidade da humanidade para que realmente a gente gere desenvolvimento, né? Então, se no slide anterior, né, a gente falou que desenvolvimento tem a ver com liberar as capacidades das pessoas, aqui a gente diria que desenvolvimento tem a ver com promover a consciência da unicidade da humanidade. Então, é a partir disso que a gente pode promover, de fato, desenvolvimento. E uma implicação sumamente importante disso é que a gente precisa de participação universal. Não é possível pensar o processo de desenvolvimento com alguns sendo responsáveis pelo desenvolvimento, enquanto outros são carregados, né? Jamais o pé vai carregar o resto do corpo. É só se realmente todo esse corpo for mobilizado em unidade de visão, ação e pensamento, é que a gente pode ter esse corpo funcionando. Então, tem uma dimensão do desenvolvimento que tem a ver com mudar a maneira como as relações se dão na nossa sociedade. E, por fim, a própria ideia de progresso. Parece que a gente precisa modificá-la, né? Uma mensagem, a Casa de Justiça descreve, né, as forças do materialismo, descreve qual é a linha de pensamento que ela promove, essas forças promovem, né?
diz que essas forças nos ensinam que a felicidade advém da aquisição constante, que quanto mais alguém possuir, tanto melhor, que a preocupação com o meio ambiente deve ser deixada para amanhã. Então, essa é outra crença fundamental da nossa sociedade, que isso é o progresso. O progresso é ter mais, é acumular mais, e é isso que deve reger o avanço da nossa sociedade. E, de novo, o que a fé fala sobre isso é algo bastante diferente. Então, Abdu'l-Bahá fala, né, que a civilização material deve ser um dos meios do progresso humano, mas é um dos meios, não um dos fins do progresso humano. Então, a gente não deve considerar a atividade econômica como o centro ou o fim do nosso processo de desenvolvimento, mas um dos meios para isso. E ele, então, descreve, né, nessa citação que todos nós conhecemos bem também, que diz, né, a civilização material assemelha-se a uma lâmpada e a divina a luz. Sem luz, a lâmpada permanece escura. A civilização material é como o corpo. Por infinitas que sejam sua formosura, graça e beleza, ele é morto. A civilização divina é como o espírito. Sem espírito, o mundo humano carece de vida, e destituído dessa luz, está em escuridão absoluta. Então, um desafio enorme que nós temos também como sociedade é construir uma sociedade que é coerente nos seus aspectos materiais e espirituais. Enquanto a gente progrediu o progresso como fim material apenas, o que a gente vai ter é a lâmpada sem a luz. A gente precisa instilar essa compreensão espiritual da vida em todos os nossos esforços, para que finalmente esse esforço de desenvolvimento possa ser essa lâmpada e essa luz combinadas. Para fazer isso não é uma coisa fácil. Criar essa civilização com essas características não é algo simples. E por isso, o que a comunidade Bahá'í faz para promover esse desenvolvimento é justamente, a partir dessas premissas, dessas novas premissas, criar espaços para aprendizagem coletiva. Então, a comunidade Bahá'í está engajada em todos os lugares do mundo, em todos os cantos, em criar espaços em que as pessoas podem começar a aprender como fazer isso. A própria comunidade Bahá'í não sabe como fazer. A gente não sabe como ter um governo que reflete todos esses atributos. A gente não sabe como desenvolver um sistema econômico. A gente não sabe como criar e oferecer serviços que atendam a toda a população. Mas nós podemos aprender a fazer isso. E então, a comunidade Bahá'í tem se dedicado de maneira sistemática a aprender a criar essa nova maneira de pensar o avanço da nossa sociedade. Acho que o que simboliza bem isso, e se relaciona também com o que a Jinus estava falando, é essa frase de Abdu'l-Bahá, que está no Segredo da Civilização Divina, em que ele diz, né, devemos labutar em todos os tempos e em toda parte, seja grande ou pequena, comum ou extraordinária ocasião, até que toda a humanidade esteja seguramente reunida na expugnável fortaleza do conhecimento. Então, nessa visão de desenvolvimento de inspiração Bahá'í, por assim dizer, o que está no centro é o conhecimento, não é a atividade econômica. O que impulsiona o avanço da nossa sociedade é a geração, aplicação e difusão de conhecimento. E é isso que a comunidade está tentando fazer em todo o mundo. Criar espaços para que as pessoas possam aprender sobre quem elas são, quais são as suas capacidades, como elas podem ser desenvolvidas, como a realidade em que elas estão pode ser transformada e criar, então, novos caminhos para todas as comunidades, de maneira que possam contribuir para a saúde do corpo da humanidade. Para terminar, eu queria que a gente lesse uma citação, vou pedir para a Larissa ler, uma citação de um pensador brasileiro também, Ailton Krenak, que é talvez o maior pensador indígena atualmente no nosso país. Vou pedir para a Larissa ler.
Por isso que os nossos velhos dizem: você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo, é importante para uma comunidade humana saber quem ela é e saber para onde ela está indo. Eu gosto dessa citação, que o Krenak ressalta a importância de a gente reconhecer quem nós somos, para saber para onde a gente vai. Então, quem nós somos, segundo a revelação de Baha'u'lláh, são essas minas ricas em joias. Nós somos esse corpo integrado da humanidade e que pode trabalhar em cooperação, em colaboração e construir uma civilização próspera material e espiritualmente. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Bravo. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, gente. Vou fechar aqui o compartilhamento. Tinha uma pergunta do Hossein, né, que ele tinha feito. Eu não sei se outras pessoas vão querer fazer. Posso Diga, fazer a pergunta? Ele colocou: a Vahid, adorei a palestra. Temos uma sociedade que se autodeclara negra parda, em mais de 50%, e, no entanto, ainda não vemos esta representatividade em nossas comunidades locais barrais. Como poderíamos aprimorar nossa aproximação de uma maior gama diversificada de nossa sociedade, incluindo, especialmente, esta considerável parcela de nossa sociedade? Onde, em sua percepção, podemos aprimorar? Obrigado, Vanessa. Bom, acho que é uma boa pergunta para todos nós. Eu posso oferecer algumas ideias para começar, mas se logo outras pessoas quiserem complementar, acho que são muito bem-vindas. Eu acho que uma coisa importante, né, para nós, como Baha'is, é estar muito consciente que nós não estamos livres das forças da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que é racista. Isso nos faz, por consequência, racistas. Então, estruturalmente, nossa sociedade é assim, né? Por mais que a gente não queira ser assim, nós somos assim, de alguma forma, né? Porque a gente foi criado nesse meio, né? Como o Baha'u'lláh fala, que não dá para separar o coração humano do meio em que ele... Desculpe, como o Shoghi Effendi fala, né? Que não dá para separar o coração humano do meio em que ele está. Então, acho que a primeira coisa é a gente admitir que a gente pode ter comportamentos racistas nas nossas comunidades. E a gente tem que estar atento para isso, seguir aquele conselho de Baha'u'lláh, da gente se examinar cada dia, porque realmente tem muitas coisas que estão na nossa sociedade que a gente nem percebe. E Shoghi Effendi mesmo fala isso no Advento da Justiça Divina, né? Ele diz que a gente não deve descansar até que a gente consiga superar isso, e a gente está muito longe de superar isso. Então, acho que uma primeira coisa é a gente realmente estar muito atento e buscar nos analisar e superar esses obstáculos. E a outra coisa, acho que a gente tem que, já muito pessoalmente dizendo, a gente tem que realmente buscar romper com essas barreiras para poder chegar nessas populações. Se depender do que a sociedade nos está impulsionando a fazer, a gente vai sempre se manter longe da população negra. É isso que vai acontecer. Então, tem que ser um esforço deliberado nosso se aproximar dessa população e encontrar maneiras de trazê-la para perto, né? E ajudá-las nesse processo de desenvolver suas capacidades. É isso que a gente está fazendo, né? A abordagem da comunidade Bahá'í também inclui uma atenção ao que seriam as minorias. No caso do nosso país, como o Hossein aponta, não é uma minoria, né? Uma maioria subrepresentada. Mas, no nosso caso, a gente dá uma atenção enorme à construção de capacidades. Então, a gente deveria se unir nesse esforço que está sendo feito pelo Movimento Negro e por outras organizações, em construir capacidade nessas populações, para que elas também possam participar desse processo, né? Um documento da BIC, né,
É muito interessante a maneira como ela descreve o racismo. Ela fala que o racismo impede as suas vítimas de desenvolver suas capacidades, corrompe seus perpetradores e impede o avanço da coletividade, né? Então, todos nós perdemos com o racismo, né? Essa coisa importante, assim, não é que aqueles que sofrem racismo são os que sofrem. Existe, claro, né, um sofrimento particular, mas todos nós perdemos se a gente vive numa sociedade racista, e a gente tem que contribuir para superar isso. Ok. Também temos aqui um comentário da Rosinha. Obrigada, querido Vahid, que palestra enriquecedora, muitíssimo grata. Fariba, do Henrique. Querido Vahid, como melhorar a inclusão na sociedade brasileira das maiorias subrepresentadas, isto é, mulheres e negros? Eu acho que não sei se eu já toquei nesse ponto ou posso elaborar mais nisso, mas eu acho que para nós, né, assim, uma coisa importante que é um desafio para a sociedade, nossa sociedade, é como a gente valoriza a diversidade e constrói unidade. Muitas vezes na nossa sociedade existe nesse momento, né, uma preocupação bastante grande em valorizar a diversidade, o que é bastante importante. A gente tem que reconhecer essa diversidade para que a unidade que a gente promove não seja opressiva, porque a unidade pode ser opressiva, né? Se a gente ignora as diferenças, diz, não, somos um só. Essa coisa de que nós somos diferentes é bobagem. A gente oprime as pessoas, né? Então, a gente tem que reconhecer a importância de valorizar as diferenças e criar esses espaços para poder incluir tanto mulheres quanto a população negra, né? E acho que assim não tem uma receita de como fazer isso, né? Eu acho que a gente gostaria que tivesse alguma coisa que a gente simplesmente percebe e tudo muda de repente, mas são coisas tão entranhadas, né, em nós, que a gente tem que dia a dia ir melhorando a nossa percepção, nossos hábitos, nossos costumes. Mas de novo, acho que assim, o que também é muito fundamental é mudar essas premissas da nossa sociedade, porque, por exemplo, a ideia, eu tenho uma pergunta da Rosinha também que vai na direção das mulheres, né? Que eu realmente acabei não mencionando, que eu queria ter mencionado no início, que não ia conseguir fazer isso, mas o que, né, por exemplo, como comunidade a gente acredita é que para superar essas diferenças que existem, né, entre homens e mulheres, uma coisa muito fundamental que as pessoas devem reconhecer é que nós somos essencialmente alma. O que nos define é a nossa alma, e essa alma tem capacidades de amar, de perdoar, de unir, de nutrir, de cuidar. E são essas capacidades que a gente precisa desenvolver, né? A gente gostaria... ou seja, não adianta a gente mudar as estruturas se a gente não mudar o coração humano, né? E o coração humano a gente pode mudar começando reconhecendo quem é esse coração humano, quais são as capacidades que ele tem, e aí nos dedicando sistematicamente a promover a construção de capacidade nas pessoas. Mas eu tenho certeza que outras pessoas poderiam acrescentar a essas perguntas aqui. Eu realmente me vejo numa sala com amigos. Se alguém mais quiser acrescentar coisas, são muito bem-vindos. Parece que há mais perguntas. Sim. Vanessa, querida. Sim, a Ginos gostaria de fazer uma pergunta. Você não quer escrever, Ginos? Você quer falar? Eu gostaria de falar, porque não sei se eu ia conseguir expressar no chat. O Vahid falou que houve uma mudança na Constituição brasileira. Vahid, eu queria saber se você sabe exatamente o ano que foi, foi anos 90, algo assim, e se nessa Constituição... Quanto que foi? 88. 88.
e se nessa Constituição contempla o que exatamente em relação à religião, né? Porque a gente sabe que os ensinamentos de Bahá'u'lláh, eles são permeados em todos os temas, assuntos da sociedade. Mas será que na Constituição brasileira algo em relação à questão religiosa foi contemplado? Eu posso mencionar as poucas coisas que eu sei, que não são muitas. Depois até, não sei se eu estou certo, mas eu tenho a impressão que a dona Guite participava de assuntos externos nessa época também da elaboração da Constituição. A Assembleia Nacional mandou também todo um livro com vários pontos, e alguns, inclusive, foram contemplados. Então, o que eu entendo, Tia Ginosa, então a Constituinte ela é instalada em 85, né, com o fim da ditadura, só que é um processo que dura 3 anos, né, todas as conversas, todas as deliberações, então é em 88 que é promulgada a Constituição, mas são um processo de 3 anos. E o que eu sei, eu posso pesquisar e também te falar depois, mas a Constituição garante liberdade de crença, né, que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua crença. E é muito interessante que ela começa anunciando algo como: sob a proteção de Deus, anunciamos essa Constituição, né? Então, também é um pouco todo o esforço está sob essa luz, de alguma forma. Barrit, se você me permitir, só queria complementar. Por favor. Na verdade, Ginus, o nosso Estado não tem uma religião. O nosso Estado é aquele Estado laico, né? Então, ele não promove nenhuma religião. Foi determinado também o ensino religioso geral, só que não é feito assim em muitos municípios, mas em alguns é feito assim, e que é proibido realmente a perseguição, a discriminação religiosa. Isso que acontece com os afros, as religiões afros, em muitos locais, realmente é questão de justiça. É facilmente julgado por juízes, porque não pode ser feito isso, né? Eu queria só complementar. Gostaria de fazer uma observação, algo que eu ouvi aqui, que aconteceu. Eu estou no Canadá e aconteceu nos Estados Unidos, nesse movimento da Black Lives Matter, né? Nessas manifestações que as pessoas foram às ruas e estavam ali, brancos e negros, revoltados, né? Com o crescimento do racismo. A maneira que os Baha'is apoiaram esse movimento foi de estabelecer uma tenda, um lugar que fosse oferecido água para essas pessoas que estavam lá. E as pessoas e abriam, né, uma casa com um banheiro para que elas pudessem usar o banheiro, e quando essas pessoas iam lá pegar a água ou usar o banheiro, eles davam um panfleto para as pessoas e convidavam para as atividades da fé. É uma forma passiva, é uma forma de ensinar, porque não tem como a gente só falar sobre os princípios e não ir até essas pessoas, não ir até as mulheres negras e fazer amizade com elas. Numa palestra que o Irad fez aqui no canal, ele fala que nós temos que trazer essas pessoas para o nosso círculo de amizade. Quantos de nós aqui tem 50% dos seus amigos negros ou pardos? Basta a gente fazer a conta. E que pode acontecer de, quando a gente tentar essa amizade, eles rejeitem, né? Não queiram, mas que a gente deve insistir em ser amigos deles, né? Então, a gente buscar estar junto dessas pessoas, trazer essas pessoas. Só assim que elas vão poder fazer parte da nossa comunidade. Então, acho que é uma forma também da gente pensar todos os dias: como eu posso ter um amigo assim,
né? Claro. Eu acho que o nosso tempo está esgotando. Sim. Queria Deveríamos... agradecer, né? Pode agradecer, dona Guide. Não, tudo bem. Não, em primeiro lugar, eu quero realmente agradecer e parabenizar Vahid. É uma palestra muito esclarecedora. Eu realmente gostei muito, aprendi muito e tenho certeza que todos gostaram e todos nós temos o que pensar sobre essas palavras e como nós podemos tirar esses traços de preconceito que sem querer, muitas vezes existe ainda no palavreado, no pensamento, na maneira de tratar as pessoas, não é? E cada vez mais entendemos esse amor universal que Baha'u'lláh derramou sobre toda a humanidade e como é que nós podemos compartilhar isso com seus filhos que tanto necessitam desse amor. Eu agradeço muito, Vahid-Jani, e toda a presença de todos os amigos e esperamos que possam estar com a gente semana que vem com mais um tema de grande interesse. E um grande beijo e abraço a todos vocês. Obrigada. Boa noite. Foi uma aula de história muito rica, né? Obrigada. Verdadeiramente. Foi maravilhoso, realmente. Muito obrigada. A nossa gravação vai ficar disponível a gente no vai poder canal. ouvir muitas vezes, né? Para eu ouvir e compartilhar, vai estar no nosso canal. Exatamente. Muito boa noite, amigos. Gratidão Obrigado, pela presença e parabéns, Vahid. Parabéns, Vahid. Obrigada. Parabéns, Vahid. Parabéns, Vahid. Obrigada. Até logo, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Beijo. Obrigado, Vahid. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.